Amor e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o Pastor Paulo e nós iremos dar continuidade. Essa é a sexta parte da nossa série Os Caçadores de Deus. Então já chega dando seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative os nossos sininhos para mais notificações como essa e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Tá certo? Conto com você. Vamos lá. A Bíblia diz: desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Isso não soa de alguma maneira como uma descrição nossa? Tornamos tão inertes na igreja que temos nosso próprio manual de ações politicamente corretas e de regras de etiqueta. Por que não queremos nos parecer radicais demais? Alinhamos as cadeiras em fileiras muito bem arranjadas e esperamos que nossos cultos sejam igualmente lineares e previsíveis. Precisamos ficar desesperados, famintos por Deus e literalmente nos esquecermos das boas maneiras. A aparente diferença entre um louvor litúrgico e um louvor carismático é que o programa de um é impresso e o do outro memorizado. Geralmente já sabem quando Deus vai falar. Todas as pessoas do Novo Testamento que esqueceram suas boas maneiras receberam algo de Deus. Não estou falando da indelicadeza propriamente dita, mas da indelicadeza que brota do desespero. Você se lembra daquela mulher atormentada por uma hemorragia incurável, que com dificuldade abriu caminho em meio à multidão para tocar na orla da veste do Senhor? Mateus 9, 20 ao 22. E quanto à impertinente mulher cananeia, que não parava de implorar que Jesus libertasse sua filha endemoniada, em Mateus 15, 22 ao 28, embora Jesus a tenha humilhado, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, Mateus 15, 26, parte B. Ela persistiu e foi tão indelicada, tão incomodada, ou simplesmente tão desesperadamente faminta por pão, que replicou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Muitos de nós, por outro lado, vamos a nossos pastores e dizemos: ó pastor, será que poderia, por favor, orar por mim e me abençoar? Se nada realmente acontecer, simplesmente damos de ombros e dizemos: bem, acho que vou comer ou então relaxar, ou vou para casa e aplacar a minha fome interior com comida carnal, entretenimento. Para ser honesto, espero que Deus incomode homens e mulheres em sua igreja e os torne tão obcecados com o pão da sua presença, de forma que não parem mais. E quando isto acontecer, não vão querer somente o por favor, me abençoe. Vão querer a manifestação da presença de Deus. Não importa o que custe ou quão insólidos possam parecer.
Porém, podem parecer rudes ou indelicados, mas não se importarão mais com a opinião de homens, somente com a vontade de Deus. Podemos dizer que a igreja, de modo geral, não tem dado lugar à pessoa assim. Um dos primeiros passos para o avivamento real é reconhecer que você está em estado de decadência. Esta não é uma tarefa fácil, em face da nossa aparência prosperidade. Mas precisamos dizer, estamos em decadência. Não estamos mais vivendo nossos melhores momentos. Ironicamente, nos encontramos na clássica situação descrita no livro A Tale of Two Cities, uma história de duas cidades, de Charles Dickens. Foram os melhores momentos, foram os piores momentos. Em termos econômicos, talvez seja estes os melhores momentos, mas como o todo, a igreja não está se movendo sobre uma onda de prosperidade espiritual. Qual foi a última vez que sua sombra curou alguém? Qual foi a última vez que sua presença em algum lugar tenha levado a pessoa a dizerem: tenho que me reconciliar com Deus? Onde estão os frutos? Conheço um pastor na Etiópia que certa feita estava ministrando num culto quando homens do governo comunista o interromperam dizendo: estamos aqui para acabar com esta igreja. Eles já tinham tentado de tudo sem sucesso. Então, naquele dia, agarraram a filha de 3 anos do pastor e a arremessaram pela janela do templo à vista de todos que ali estavam. Os comunistas pensaram que esta violência acabaria com aquela igreja, mas a esposa do pastor desceu, colocou seu bebê morto nos braços, retornou a seu lugar na primeira fileira e adorou ao Senhor. Como consequência, a fidelidade deste humilde pastor, 400.000 crentes fiéis determinadamente compareceram em suas conferências bíblicas na Etiópia. Certa vez, meu pai, líder nacional de uma denominação pentecostal nos Estados Unidos, estava conversando com este pastor. Meu pai sabia que ele morava em meio a uma horrível miséria na Etiópia. E cometeu o erro de tentar mostrar um pouco do que ele pensava ser consideração. Ele disse ao pastor da Etiópia: irmão, temos orado por vocês por causa da sua pobreza. Este humilde homem voltou-se para meu pai e disse: não, você não compreende. Nós é que temos orado por vocês por causa de sua prosperidade. Meu pai ficou confuso, mas o pastor da Etiópia explicou: nós oramos pelos americanos, porque é muito mais difícil para vocês estarem onde Deus quer, em meio à prosperidade, do que para nós que estamos no meio da pobreza. A
maior artimanha que o inimigo tem usado para roubar a vitalidade da igreja é acenar-lhe com a bandeirinha da prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Seja tão próspero quanto você deseja, mas busque a Deus ao invés de buscar a prosperidade. Veja bem, é muito fácil começar buscando a Deus e se desviar para outra coisa. Não seja assim. Seja um caçador de Deus e ponto final. E se Deus realmente se revelasse em sua igreja? Se Deus realmente se revelasse em sua igreja, posso te assegurar que aqueles rumores dos famintos em sua cidade ou região espalhariam a notícia rapidamente, antes que você pudesse se abrir, antes de você pudesse abrir as portas. No dia seguinte, os famintos já estariam em fila por pão fresco, porque não vemos esse tipo de reação agora. Os famintos têm sido frustrados. Tão logo a menor gota da presença de Deus fluir em nossos cultos, dizemos ao mundo inteiro: há um rio da unção de Deus fluindo aqui. Infelizmente, sempre gritamos: Deus está aqui! E os famintos vêm somente para descobrir que superdimensionamos a realidade e que tudo não passou de propaganda enganosa. Temos falsamente apresentado as gotas da unção de Deus como se fosse um rio poderoso, mas o único rio que as pessoas encontram entre nós é um rio de palavras. Algumas vezes até mesmo construímos maravilhosas pontes sobre leitos secos. Não podemos esperar que os perdidos e feridos venham correndo para nosso rio apenas para descobrir que mal existe o suficiente para aliviar um pouco da sede. Não chega a ser um gole na taça de Deus. Dizemos: Deus está realmente aqui, há comida na mesa. Mas todas as vezes que acreditam, vêm obrigados a procurar pelo chão meras migalhas do banquete prometido. Nosso passado fala mais alto do que o nosso presente. Então, em comparação ao que Deus quer fazer, estamos catando farelos, enquanto Ele tem para nós um crocante pão quentinho que acabou de sair do forno dos céus. Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando o que busquemos para dispensar porções infinitas de sua presença. Mas nosso problema foi descrito há muito tempo pelo apóstolo Tiago. Nada tendes porque não pedes. Tiago 4, 2, parte C. Não obstante, o salmista Davi canta através dos tempos que sua semente nunca iria mendigar o pão. Salmos 37, verso 25. Precisamos compreender que o que nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito pequeno em comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta
numa geração em transição como a nossa. A Bíblia nos diz que cedo, na vida de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1, parte B. Certa noite, o sumo sacerdote Eli foi dormir. Ele estava tão avançado em idade que mal podia enxergar. Parte do problema na igreja histórica é que nossa visão tem ficado embaçada e não podemos ver como deveríamos. Estamos satisfeitos em ver a igreja prosseguindo da mesma forma como sempre foi. Enquanto isso, continuamos em nossa rotina, tateando de lugar a lugar, como se Deus tivesse ainda falando conosco. Mas, quando Ele realmente fala, pensamos que as pessoas estão sonhando. Quando Ele realmente aparece, os olhos embaçados não podem vê-lo. Quando Ele realmente se move, relutamos em acreditar por medo de esbarrarmos em algo que não seja peculiar à penumbra em que vivemos. É frustrante quando o Senhor muda de lugar alguma mobília dentro de nós. Dizemos ao jovem Samuel, entre nós, volte a dormir, continue fazendo tudo de maneira que lhe ensinei. Samuel, não há nada de errado. Tudo sempre foi assim. Não, nem sempre tudo foi desta forma. E eu não estou satisfeito com tudo desse jeito. Quero mais. Não sei quanto a você, mas cada banco vazio que vejo na igreja parece clamar: eu poderia ser preenchido como alguns cidadãos de Moabe. Você não pode colocar alguém aqui? Não sei quanto a você, mas alimenta minha santa frustração, minha insatisfação da parte de Deus. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. 1 Samuel capítulo 3, verso 3 ao 4. A lâmpada de Deus estava fraca e preste a se apagar, mas isto não chamou a atenção de Eli. Ele já vivia em um permanente estado de penumbra. O jovem Samuel, entretanto, disse: ouço alguém. Já é tempo de admitir que a lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveria estar. Olhamos para esta pequena chama lançando uma luz fraca aqui e ali, e dizendo: oh, é o avivamento. Pode até ser para alguns que conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles que estão perdidos e nunca leram nossas revistas, assistiram nossos programas de televisão ou enviaram nossas fitas de estudos? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista
à distância. Em outras palavras, é tempo de a glória de Deus, a luz de Deus, atropelar os limites da igreja e iluminar nossas cidades. Mateus 5, verso 15. Creio que o Senhor está prestes a manifestar aquele que abriram caminhos, em Miqueias 2:13, e que literalmente irá fender os céus para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isto aconteça, as grandes fontes do abismo, veja Gênesis capítulo 1, verso 8, capítulo 7, verso 11, devem ser rompidas. Já é tempo de alguma igreja, em algum lugar, parar de tentar ser politicamente correta e abrir os céus para que o maná possa cair e alimentar a fome espiritual da cidade. Já é hora de defendermos os céus e aliviar a agonia dos que estão famintos, para que a glória de Deus comece a brilhar em nossa cidade. Mas a verdade é que não podemos ver nem mesmo a nossa simples gota do fluir pelos corredores, muito menos a glória de Deus fluir pelas ruas. E isto porque não estamos realmente famintos. Estamos como os crentes da igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 17, satisfeitos e contentes. Pai, eu oro para que o Espírito de Deus incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros e adoradores. Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e elas abrirem os nossos olhos. Nossas cidades, nossas nações, precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Estamos cansados de procurar migalhas no chão. Mande-nos pão quentes do céu. Mande-nos manar da tua presença. Não importa o que você precise ou que falte em sua vida, o que realmente você precisa é de Deus. E para tê-lo, precisa estar com fome. Oro para que Deus lhe faça sentir fome, para assim qualificar você a promessa de abastança. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5, verso 6. Se pudermos ficar famintos, então Ele poderá nos santificar. Ele colocará os pedaços da nossa vida no lugar. Mas a nossa fome é a chave de tudo. Então, quando você se encontrar procurando migalhas no chão da casa do pão, ore: Senhor, desperte a mim a fome incontrolável. Amém? Lembrando que encerramos o capítulo 2 e nós entraremos no próximo vídeo no capítulo 3. E isso é apenas o começo, hein? Eu vou dizer o tema do título do capítulo 3 para que a sua curiosidade se desperte ainda mais. O tema é: sei que há mais. Ouviu aí? Sei que há mais.
é o tema do capítulo 3. Então eu espero você no próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. Fique com Deus.